Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E confira com a gente os principais destaques desta edição. E foi criado o primeiro eclipse artificial da história. As imagens foram obtidas a partir de 2 satélites que se alinharam de forma precisa para tapar o Sol durante algumas horas. Cientistas desenvolveram um aparelho que une uma bomba de insulina com um sensor de glicose para ajudar no tratamento da diabetes. E um projeto belga tem levado idosos para dançar. Isso mesmo, a ideia é combater a solidão. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. E começo falando da Agência Espacial Europeia, que criou o primeiro eclipse artificial da história. As imagens foram obtidas a partir de 2 satélites que se alinharam de forma precisa para tapar o Sol durante algumas horas. A missão só foi possível também com a ajuda de cientistas portugueses. O Sol, a estrela, é 1 milhão de vezes mais brilhante do que a sua coroa. Só a podemos observar tapando essa luz. Para isso foi criada a Proba 3, uma complicada missão espacial. Foram gastos 200 milhões de euros, porque esta é uma experiência fundamental para o futuro da exploração espacial. Os 2 satélites, o coronógrafo e o ocultador, partiram juntos para se separarem no espaço. Foram feitos para orbitar a Terra, criando e desfazendo constantemente uma formação perfeita. Uma vez em órbita, teve de se orientar sozinhos de forma a estarem na posição e assim se manterem milimetricamente ajustados, viajando a 140 metros um do outro e orientados para o Sol. Usam a precisão dos lasers para que o ocultador crie uma sombra de 8 centímetros sobre os instrumentos do coronógrafo. Comunicam entre si com rádio por software e com uma antena, preparada e testada nas instalações da portuguesa Tekiver, em Ponte de Sor. A Tekiver foi uma das 15 empresas envolvidas, e no caso, responsável pelas comunicações, absolutamente críticas para o sucesso. Uma missão que começou a ser desenhada em 2005. Só agora foram mostradas as primeiras imagens. Só era possível estudar a coroa solar durante eclipses que duram poucos minutos. Os eclipses artificiais do Proba 3 podem durar 6 horas e ser repetidos a cada 20 horas. A tecnologia testada permite abrir uma nova era com satélites, a realizar missões em formações perfeitas, e esse feito abre um mundo ou antes, um vasto espaço de oportunidades. Depois de mais de 20 anos, um observatório no Chile captou imagens impressionantes da galáxia multicoloridas. Os astrônomos usaram um gigantesco telescópio financiado pelos Estados Unidos para observar o espaço profundo. O Observatório Vera Rubin, situado no Chile, revelou impressionantes galáxias multicoloridas e regiões de formação estelar em suas primeiras imagens do espaço profundo, captadas por seu telescópio, a maior câmera digital do mundo. Após mais de 2 décadas de trabalho, o gigantesco telescópio financiado pelos Estados Unidos está localizado no topo do Cerro Pachón, no centro do país sul-americano, onde os céus escuros e o ar fresco oferecem as condições ideais para observar o cosmos. Uma das primeiras imagens é uma composição de 678 exposições feitas em apenas 7 horas, que captura a nebulosa Trífida e a nebulosa Laguna. Equipado com um avançado telescópio de 8,4 metros e a maior câmera digital já construída, o Rubin conta com o apoio de um potente sistema de processamento de dados. No final desse ano começará seu projeto principal, o Legacy Survey of Space and Time. Durante a próxima década, escaneará o céu todas as noites, captando até mesmo as mudanças visíveis mais sutis com uma precisão incomparável. O observatório, uma iniciativa conjunta da Fundação Nacional de Ciências e do Departamento de Energia dos Estados Unidos, também é aclamado como uma das ferramentas mais poderosas já construídas para o rastreamento de asteroides. Em apenas 10 horas de observação, o Rubin descobriu 2.104 asteroides não detectados no Sistema Solar, incluindo 7 objetos próximos à Terra,
todos eles sem perigo. Para comparar, todos os outros observatórios terrestres e espaciais juntos descobrem cerca de 20 mil novos asteroides por ano. Cientistas australianos conseguiram fazer um teste para identificar a intolerância ao glúten. O exame não requer que o paciente coma o glúten e evita o sofrimento com os sintomas da doença. A técnica pode mudar o método de diagnóstico de doenças celíacas. O novo teste de sangue foi desenvolvido por pesquisadores australianos para o diagnóstico da doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Agora, as pessoas que possuem suspeitas da doença podem realizar o exame sem ter que se preocupar em ingerir a proteína. A doença afeta 1 em cada 170 pessoas no mundo, e quem sofre com esse transtorno autoimune tem uma intolerância ao glúten encontrado em grãos como trigo, aveia, cevada e centeio. Essa condição é desafiante para os portadores, já que precisam evitar algumas guloseimas como pães, bolos, pizzas, cervejas, massas e biscoitos que contêm a proteína. E para descobrir se você é realmente celíaco, precisa comer o glúten. Todos os métodos que são aprovados para o diagnóstico da doença, os pacientes precisam ingerir uma quantidade considerável. Exames como os de sangue e a gastroscopia exigem que os pacientes comam glúten por semanas. E as pessoas que precisam passar pelo teste muitas vezes sofrem com sintomas como a diarreia, dores abdominais e o inchaço. Também há aqueles que possuem uma dieta restritiva e percebem a intolerância ao glúten, mas não têm o diagnóstico oficial por evitarem os exames. Agora, com o novo teste, o problema na hora do diagnóstico da doença celíaca pode ser solucionado. Os cientistas conseguiram desenvolver uma técnica que tem o potencial de descobrir oficialmente se o paciente é portador ou não, sem a ingestão do glúten. Os cientistas realizaram uma pesquisa, na qual analisaram amostras de sangue de 181 voluntários, de idades entre 18 e 75 anos. Dos participantes, 75 eram celíacos, em uma dieta sem o glúten há pelo menos 1 ano, e 13 eram celíacos sem tratamento. Além dessas amostras, haviam 32 pessoas que possuíam algum nível de sensibilidade à proteína, não configurada como doença celíaca, e outras 71 pessoas não celíacas que serviram como controle de grupo na pesquisa. O estudo consistiu em misturar as amostras de sangue ao glúten depois de coletadas, e assim os cientistas observaram os níveis de um marcador de imunidade, conhecido como interleucina 2, e se os níveis desse anticorpo aumentassem, indicaria o problema. Com o estudo, foi possível detectar a doença com 97% de precisão, até mesmo no caso de pessoas que não ingeriram o glúten há mais de 1 ano. A previsão é que, com a ajuda de uma parceira industrial da pesquisa, o teste pode ficar pronto para o uso clínico em 2 anos. A análise trouxe um grande avanço para o desenvolvimento de outros diagnósticos e os pesquisadores reconhecem que ainda é cedo para substituir outros métodos, e novas pesquisas vão ser necessárias para o desenvolvimento completo de um novo exame. Uma pesquisa revelou que os transtornos alimentares são mais comuns nas mulheres do que nos homens. Essa relação foi feita principalmente em mulheres que têm a síndrome do ovário policístico. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que os transtornos alimentares afetam mais as mulheres do que os homens. O transtorno alimentar é uma doença que faz com que a pessoa altere a percepção do que é comida e como ela ingere esse alimento. Entre os tipos de transtorno alimentar, existe a compulsão alimentar, que é quando a pessoa se alimenta de forma desenfreada de grandes quantidades de comida em um curto período, tendo dificuldade em parar de comer ao se sentir saciada. A bulimia, que se caracteriza por episódios de consumo excessivo de alimentos, seguida por um comportamento compensatório em virtude da culpa e do medo de ganhar peso, de indução de vômitos ou diarreia. E a anorexia, que é uma busca pelo emagrecimento de forma rápida e a restrição do consumo de alimentos, que resultam em um peso corporal significativamente baixo.
Essa prática é muito comum em mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, conhecida como SOP, uma condição comum que afeta cerca de 1 em cada 8 mulheres em idade fértil e que causa um desequilíbrio hormonal que leva a sintomas como crescimento excessivo de pelos, menstruação irregular, acne e dificuldade para engravidar. O Jornal Científico de Oxford fez uma pesquisa com dados de quase 29 mil mulheres de 9 países diferentes, que mostra a relação da doença com o aumento do risco de desenvolver qualquer tipo de transtorno alimentar. As constantes mudanças corporais que mulheres com SOP enfrentam pode dificultar o processo para se recuperarem dos transtornos alimentares. Isso porque os profissionais da saúde sempre recomendam modificações de estilo de vida que incluem atividade física, dieta saudável e modificações de comportamento. Cientistas desenvolveram um aparelho que une uma bomba de insulina com um sensor de glicose para ajudar no tratamento da diabetes. O novo aparelho promete controlar a doença, reduzindo as picadas para a realização de teste ao verificar o nível da glicemia. Um código instalado na bomba capta as leituras de glicemia enviadas a cada 5 minutos pelo sensor e aciona a infusora, que dispara microdoses de insulina no organismo do usuário. Se a glicemia está aumentando, a bomba joga mais insulina no sangue. Se está abaixando perigosamente, interrompe de forma temporária o fluxo do hormônio. Também prepara o organismo para as próximas refeições, injetando insulina quando o usuário avisa que vai se alimentar. Por agir de forma semelhante ao pâncreas, o equipamento mantém os níveis de açúcar dentro da meta e evita episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia, além de eliminar as constantes picadas para medir glicemia e injetar insulina. O preço é um entrave. O único aparelho vendido no Brasil custa 20 mil e os insumos mensais outros 3 mil reais. Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as operadoras de planos de saúde devem cobrir o fornecimento das bombas de insulina para beneficiários com necessidade comprovada. Como o equipamento não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde, o paciente diabético sem plano de saúde tem poucas vias para obtê-lo. No estado de São Paulo, uma delas é o caminho dos centros referenciados, como o Ambulatório de Bomba de Insulina da Universidade Federal de São Paulo. O SUS encaminha os pacientes mais suscetíveis a crises de hipoglicemia e crianças diabéticas, e o ambulatório abre um pedido junto à Secretaria Estadual de Saúde com quem tem convênio, para que recebam o sistema automático de administração de insulina. Outra saída é o OpenAPS, um sistema gratuito desenvolvido nos Estados Unidos em 2015, quando ainda não havia soluções comerciais de pâncreas artificial. Os usuários invadem bombas de insulina antigas para que passem a receber comandos de celulares. Como na versão comercial, o celular capta sinais enviados pelo sensor de glicose, interpreta os sinais com a ajuda de um algoritmo e comanda a bomba. O sistema é considerado seguro. Estudo publicado na New England Journal of Medicine registrou que pacientes usuários do OpenAPS tiveram 3 horas diárias no nível ideal de glicemia, a mais do que quem estava no grupo controle, sem registro de casos graves de hipoglicemia. Um relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que o Brasil é um dos 4 países que conseguiram adotar um conjunto de medidas para reduzir o vício do cigarro. O documento foi apresentado durante a Conferência Mundial sobre Controle do Tabaco, em Dublin, na Irlanda. Além do Brasil, Turquia, Países Baixos e Maurício, na África, adotaram um pacote completo de medidas recomendadas há 18 anos pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Foram avaliados os resultados de 6 ações, como monitoramento do uso do tabaco e políticas de prevenção, legislação sobre ambientes livres de fumo, ajuda para parar de fumar, alerta sobre os perigos do tabaco nos rótulos das embalagens e na mídia de massa, proibições de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e aumento de impostos sobre o tabaco. De acordo com a OMS, durante esses anos, o número de países que adotaram ao menos uma dessas políticas passou de 44 para 155. Em termos de impacto populacional, isso significa 6 bilhões e 100 milhões de pessoas atendidas em comparação a 1 bilhão em 2007. Ao mesmo tempo, 40 países não adotam nenhuma dessas providências.
Na abertura do evento, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, declarou, abre aspas, "Temos muitos sucessos para comemorar, mas a indústria do tabaco continua a evoluir", fecha aspas. Segundo ele, ao unir ciência, políticas e vontade política, é possível criar um mundo onde o tabaco não ceife mais vidas, prejudique economias ou roube futuros. Os principais avanços ocorrem em relação à rotulagem com advertências dos riscos à saúde. 110 países a adotam, contra apenas 9 em 2007. No entanto, a OMS alertou que a fiscalização tem sido inconsistente. A falta de campanhas educativas, as embalagens de tabaco sem fumaça continuam mal regulamentadas e apenas 1/3 da população mundial vive hoje em países que criaram ambientes livres de fumo, e ao menos 134 países não tornaram os cigarros menos acessíveis por meio do aumento de impostos. A recomendação da OMS é uma tributação de 75%. Algo que também preocupa é a disseminação de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, o que tem levado muitos jovens ao consumo. Atualmente, 133 países regulamentam ou proíbem esses dispositivos para fumar, contra 122 em 2022, e 62 ainda não fazem nada. Para a Organização Mundial da Saúde, os países devem considerar estender as advertências contidas hoje nos maços de cigarro tradicional também para os vapes. Segundo a entidade, a indústria está mirando agressivamente os jovens para aumentar as vendas de cigarros eletrônicos. Rüdiger Kresch, diretor de promoção de saúde da OMS, enfatizou a importância de regulamentar esses novos produtos, porque eles estão atraindo crianças e jovens para o uso de nicotina, levando-os ao vício. Ele mencionou que 1.300.000 pessoas morrem a cada ano devido ao fumo passivo, e milhões devido ao uso do tabaco. E um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde mostra que se países de baixa ou média renda investissem $1 por pessoa ao ano na prevenção de doenças crônicas, poderia evitar cerca de 7 milhões de mortes até 2030. Em média, cerca de 41 milhões de pessoas morrem por ano por causa de doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração e câncer. Um estudo da Organização Mundial da Saúde revelou que se os países de baixa e média renda investirem $1 por pessoa ao ano na prevenção de doenças crônicas, 7 milhões de mortes seriam evitadas. Esse investimento em políticas públicas aqui no Brasil custaria entre 5 e 6 reais. Em 9 anos, a economia gerada poderia ser de 230 bilhões de dólares. E para reduzir o dano provocado por essas doenças, a OMS sugeriu algumas mudanças de hábito na rotina das pessoas, como a redução do uso de tabaco e bebidas alcoólicas e a melhoria da alimentação. Os especialistas também sugerem o aumento da frequência de atividades físicas e também do acompanhamento de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Apesar de 85% das mortes prematuras entre 30 e 69 anos de idade serem provocadas por doenças crônicas e em países de baixa renda, a OMS afirma que o impacto dessas doenças nesses países é frequentemente deixado de lado pelos governos e também pela sociedade, o que gera uma sobrecarga no sistema de saúde e também impactos socioeconômicos. As empresas de limpeza estão crescendo no modelo de franquia. Entre as vantagens, esse é um modelo bem mais fácil de operar e os preços são mais acessíveis aos consumidores. Mas, por outro lado, é muito importante conhecer o trabalho antes de dar os próximos passos. Com serviços voltados às residências e empresas, as franquias de limpeza e conservação começam a ganhar espaço no mercado por unirem operação simplificada, investimento inicial acessível e demanda bastante recorrente. Segundo especialistas, o setor se mostra promissor, tanto para quem busca empreender com mais segurança, quanto para redes que investem em tecnologia e padronização para ampliar o negócio. De acordo com a vice-presidente da vertical de consultoria do ecossistema 300 Franchising, Lucien Newton, as franquias de limpeza estão ganhando espaços por unirem a alta demanda recorrente e a simplicidade nas operações, além do serviço essencial tanto para as empresas quanto para residências. Um aliado que ajuda no crescimento desse mercado é a tecnologia. Muitas franquias têm apostado em aplicativos para agendamento de serviços, roteirização e também para a gestão das equipes. Essas ferramentas também são importantes para auxiliar nas atribuições, dando mais tempo para o franqueador contribuir com outras tarefas. O setor de franquias teve um grande crescimento no primeiro trimestre do Brasil.
4% das operações, com acréscimo de mais de 7 mil unidades em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando quase 200 mil em funcionamento. No mesmo intervalo, houve um encerramento de quase 2% das unidades, resultando em um saldo positivo de cerca de 3% para o setor. Entretanto, os analistas alertam para alguns cuidados ao investir numa franquia barata. É preciso avaliar se vale a pena o investimento para exercer determinada função que poderia ser feita independentemente da ajuda do franqueador, como a venda de bijuterias ou seguros. Refugiados de vários países ganharam uma maneira de encontrar emprego e até desenvolver empreendimentos no Brasil. A iniciativa é de uma organização não governamental em parceria com a ONU. A Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados aponta que houve um aumento significativo nos últimos 12 anos de pessoas que são forçadas a se deslocar de seus países de origem. A estimativa é que esse número chegue a 120 milhões de pessoas no mundo e 800 mil no Brasil. Pesquisa da plataforma Refugiados Empreendedores demonstra que o empreendedorismo tem um papel central na reconstrução da vida em outras nações. Para 69% delas, empreender é a principal fonte de sustento das famílias. Para capacitar e apoiar pessoas refugiadas nessa nova jornada profissional no Brasil, a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, em parceria com o Pacto Global, Rede Brasil, criaram em 2021 a plataforma Refugiados Empreendedores. Em abril de 2025, o Sebrae anunciou a renovação da parceria que mantém com o Acnur no apoio a empreendimentos liderados por pessoas refugiadas para que alcancem autonomia e autossuficiência por meio de suas atividades profissionais. De acordo com o representante do Acnur no Brasil, apoiar um empreendedor refugiado é aumentar as chances dessa pessoa reconstruir sua vida e conquistar mais autossuficiência. O levantamento conduzido pela plataforma, a iniciativa já registra 530 empreendedores beneficiados e 170 negócios listados empreendidos por refugiados de 17 nacionalidades, sendo 70% venezuelanos. Entre as áreas predominantes, destaque para a gastronomia, representando 51%. Vale ressaltar que 58% dos negócios são liderados por mulheres. Para além do apoio, sobretudo como vitrine dos negócios, a plataforma tem a proposta de promover pontes entre os empreendedores e as empresas, com potencial de incluí-los nas cadeias de fornecedores. No Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho, falar sobre a plataforma Refugiados Empreendedores ganha ainda mais significado. É uma forma de divulgar uma importante iniciativa comprometida em construir caminhos concretos de inclusão produtiva e o protagonismo daqueles que foram forçados a recomeçar a vida longe de casa. Pesquisadores desenvolveram um sensor de baixo custo para medir o nível de poluição sonora das cidades brasileiras. O protótipo apresentou um desempenho superior aos atuais equipamentos que medem ruídos. A poluição sonora, como buzinas, obras e tráfego de veículos, é um problema presente no cotidiano de moradores de áreas urbanas. Segundo especialistas, esse tipo de ruído é definido como qualquer som incômodo e a exposição constante resulta em estresse, perda auditiva e distúrbios do sono. A legislação ambiental brasileira estabeleceu um limite para o nível da pressão sonora para determinar a intensidade do som para o ouvido humano, mas nem sempre é seguido.
A medição desse tipo de poluição sonora exige equipamentos comerciais caros e inacessíveis para a maior parte da população afetada. No entanto, um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro desenvolveu um aparelho de baixo custo chamado de sonômetro, capaz de garantir resultados confiáveis de medição. O nível do ruído é medido por decibéis, sendo 0 decibéis considerado o ponto inicial da audição, 60 uma conversa normal, 70 decibéis para a descarga do vaso sanitário definido como incômodo, 90 decibéis para motocicletas definido como alto, 120 para sirenes apresentando dor e danos auditivos e 150 decibéis para armas de fogo e explosões, considerado intoleráveis. A inspiração para o desenvolvimento do aparelho surgiu durante uma disputa judicial entre moradores de um bairro do Rio de Janeiro e uma concessionária de energia, que operava com transformadores de alta potência. O problema começou após o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2016 exigir que a concessionária dobrasse a capacidade de produção para atender à alta demanda de energia, o que resultou no aumento da poluição sonora na vizinhança, ultrapassando o limite estabelecido para 120 decibéis. Os moradores denunciaram a estação, que buscou os pesquisadores para desenvolver uma solução acústica. O grupo realizou intervenções técnicas, como a instalação de barreiras acústicas e um sistema de mascaramento sonoro, usando sons da natureza para camuflar o ruído. O projeto foi eficaz e os resultados foram apresentados no Congresso Mundial de Metrologia em 2024 na Alemanha. O equipamento de medição foi criado com materiais de custo acessível, ao contrário de outros equipamentos já existentes no mercado, com preços absurdos. O som é capturado por um microfone que gerencia a coleta e visualização de dados para o processamento do som. O sistema exibe níveis de ruído em tempo real, permitindo o monitoramento de forma clara e acessível para a população. O protótipo apresentou um desempenho 12% maior do que os sonômetros comerciais calibrados. O equipamento segue em evolução, com foco no aprimoramento do sistema e de um recurso que simula a forma que o ouvido humano percebe o som, para garantir um resultado ainda mais preciso. Quem tem um pet não pode mais colocar piercing ou fazer tatuagens nos bichinhos. Uma nova lei passou a considerar esse tipo de prática como crime de maus tratos. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, a pena prevista para quem cometer o crime ou permitir a realização da prática é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda do cachorro ou gato. A penalidade pode ser aumentada se o animal morrer. A proibição nasceu de um projeto de lei do deputado federal Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A regra também se aplica a quem realizar experiências dolorosas, cruéis em animais vivos, mesmo com fins didáticos ou científicos, caso existam métodos alternativos. A Constituição Federal pune práticas que submetam os animais à crueldade. Entre os efeitos adversos das tatuagens estão hemorragias, reações inflamatórias, infecções profundas, traumas psicológicos e comprometimento do bem-estar animal. Já a colocação de piercings geralmente envolve a contenção forçada do animal e a perfuração com agulha ou pistola em áreas sensíveis, como orelhas, nariz, cauda e língua. A prática pode causar infecções locais, reações alérgicas, cicatrizes, irritabilidade, automutilação e aumento da sensibilidade. Segundo o Planalto, embora essas técnicas tenham sido usadas no passado como forma de identificação de animais de fazenda, laboratório ou reprodutores, hoje são consideradas ultrapassadas. Métodos modernos, como o uso de microchips, se tornaram alternativas mais seguras e eficazes. Estados como Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro já haviam aprovado legislações locais que criminalizam essas práticas. A nova lei federal agora unifica o entendimento em todo o país. Há um ano, o Pantanal vivia uma de suas piores tragédias ambientais. Incêndios devastaram milhares de hectares. O impacto também foi sentido nas atividades econômicas da região, como o turismo.
A beleza exuberante das imagens refletem um Pantanal inconfundível. O verde da vegetação, das árvores, os animais, dos menores aos maiores. Tudo faz parte de um recorte do bioma presentes no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esta é a Fazenda Caimã, um refúgio ecológico de 52 mil hectares que fica na região de Miranda, cidade sul-mato-grossense. O cenário mudou no ano passado, num dos momentos mais trágicos para a propriedade que tem foco no turismo de natureza. Incêndios que levaram partes do Pantanal à destruição. Também devastaram a maior parte da fazenda que já se recuperava. Teve o primeiro incêndio aqui, de grandes proporções, em 2019. E foi um incêndio que queimou mais ou menos uns 60% da fazenda, por aí. 2021 teve um segundo incêndio, queimou menos. E o incêndio de 2024 foi o incêndio mais grave que nós tivemos. Ele queimou 80% da fazenda. Nós estamos falando de uma fazenda de 52 mil hectares, né? Foi assim uma catástrofe para nós enfrentarmos essa situação. Estes são registros divulgados pela conta oficial da Fazenda Caimã. Mostram o cenário pós-passagem do fogo e a diferença meses depois com o ressurgimento do verde. Só que antes desta mudança, os incêndios fizeram vítimas, apesar da experiência de outros anos. Depois do impacto de 2019, nós focamos em trabalhar com uma estrutura mais bem preparada para enfrentar o fogo, equipes de brigadas de incêndio próprias da fazenda, trabalhando com os vizinhos, no sentido da gente também trabalhar times grandes. Tivemos vamos dizer assim, a presença do Preve Fogo, que pertence ao IBAMA, nos ajudando. Quando as mudanças climáticas começam a ficar cada vez mais graves, essa seca se acentua desde 2019, aí você vê os resultados que a gente assistiu em 2024. Os incêndios no Pantanal são parte da consequência das mudanças climáticas que vêm de anos. O bioma enfrenta seca desde a década de 80. Para o Roberto, não há inimizade com o fogo, desde que feito de forma controlada, a fim de evitar incêndios trágicos e por especialistas. Roberto é fundador da Fazenda Caimã, propriedade que pertence à família dele desde 1950. O turismo ecológico para apreciar a fauna e flora é o que faz se autodenominar produtor de natureza. E por causa dos incêndios, a atividade precisou ser paralisada por um período em 2024. A fazenda fechou para 2 meses para turismo, porque não havia o que mostrar, estava tudo completamente assim em cinzas, né? Era uma visão assim meio dos infernos. E nós tomamos a decisão, então, de avisar aos nossos clientes, olha, vocês não vão poder vir aqui por 2 meses. Nós acreditamos que dentro de 2 meses a fazenda já vai começar a ficar verde. E é incrível, porque você observa que passa o fogo, 3, 4 dias depois, você já tem a brotação verde. Naquelas cinzas, você começa a ver uma brotação de capim. E aí nós tomamos a decisão de, já que não temos mais hóspedes durante 2 meses, o que nós podemos fazer pela fauna? Então nós procuramos, junto com o Safari, com o Arara Azul e os outros projetos, trabalhamos com um protocolo de alimentação de fauna, fauna herbívora, obviamente, né? A avifauna, a fauna herbívora, para suplementar com alguns alimentos esses animais, porque não havia o que comer. Os alimentos foram retirados de outras partes do estado e levados para a propriedade. E com o tempo, o Pantanal começou a se reerguer. Para além disso, quais são os aprendizados que ficam quando o assunto é fauna e flora? Os sapatos são essenciais e muitas pessoas têm dificuldade para encontrar o tamanho ideal. E empresas têm investido em soluções para atender quem foge dos padrões e facilitar a escolha do par certo.
Nem sempre é fácil encontrar um calçado ideal dentro da nossa numeração, até mesmo para quem está dentro do padrão, considerado normal. Eu fico procurando, né? Procurando. Aí se for assim, um modelo que agrada e tiver a numeração, né? Compra, se não, fica esperando, aguardando chegar, novidade, né? Agora, se já é difícil para esse público, imagina aqueles dependentes dos calçados de tamanhos especiais. É o caso da Vilma. É sempre uma luta na hora de ir às compras. No meu caso, há uma certa dificuldade devido ao meu número ser muito pequeno. Então eu calço 33 e gosto de salto. Então, por essa situação, às vezes há uma certa dificuldade de encontrar esse calçado. Encontrar o salto, né, o número e o preço, né, o valor ideal. Mas a gente encontra. Eu gosto muito de trabalhar no salto, então a gente corre atrás, mas há uma dificuldade. Quem não enfrenta essa dificuldade sempre conhece alguém. Às vezes é um número grande, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um número grande, então quando ela chega na loja, que ela vê aquela sandália que ela gostou, quando olha o número, não tem aquele número maior. Aí fica só na vontade mesmo. Felizmente. Infelizmente. Ela calça em torno de quanto, assim? 39. 39. Aí já tem dificuldade, então, para poder... Sim, 39 já é um número bem maior, né? J. Dantas é gerente de loja de calçados. De acordo com ele, o mercado tem mudado ao longo dos anos. As fábricas começaram a pensar nesse público. E agora, né, essa nova geração aí, principalmente as pessoas mais jovens, em torno de seus 15, 16, 17 anos, está tendo muito a procura da numeração especial. No caso, mulheres usando até o 44 e homens até o 48. E aqui em nossa loja já tem algumas opções nessas numerações. Modelos masculinos e femininos têm surgido aos poucos. Agora mesmo nós estamos trabalhando com um calçado que é tendência do momento feminino, que é as papetes. As papetes, a gente tem até o 42. Tem clientes mesmo que quando vê, assim, a felicidade é nítida, né, no rosto, na face, por conta que tem dificuldade em achar. Então, quando vê que uma loja está dando importância para esse assunto, elas até se fidelizam a nós. Segundo Vinícius Araújo, o ponto negativo é que nem sempre o cliente consegue encontrar o modelo que gostaria por falta de opções disponibilizadas pelos fabricantes. Hoje as fábricas elas têm visto que esse público considerado tamanho especial, tanto no feminino quanto no masculino, tem crescido muito. Então, cada vez mais estamos tendo até um certo tipo de facilidade, né, em estar encontrando essas numerações especiais para esse público em específico. Mas ainda nem todas as fábricas trabalham com essa chamada numeração especial. Ainda assim, ele também tem investido na compra desses calçados. Nas compras que nós fazemos feminino, eu procuro sempre aquelas fábricas que trabalham com essa numeração, que a gente é considerado o tamanho especial no feminino 33. E a nossa cidade, a gente vê que tem uma deficiência um pouco grande nisso aí, né? Às vezes o cliente chega na loja reclamando, né, que não tem encontrado. E a gente cada vez mais tem trabalhado com essa numeração. Então, eu tenho procurado trabalhar cada vez mais com essa numeração, né? Abrindo um leque maior, né, de opções, de modelos, né, estilos para esse público. Um projeto belga leva idosos para dançar. Isso mesmo, a ideia é combater a solidão. Em um sábado à noite, moradores de diversas casas de repouso se reuniram em uma delas para um jantar às 5h30 da tarde. Várias das mulheres fizeram cabelo e maquiagem. Poucas horas depois, o grupo seguiu para um restaurante para sobremesas. Uma pequena festa dançante começou quando uma música começou a tocar. Poucos minutos depois, diversos integrantes do grupo se movimentavam na pista de dança. O local não cobrou do grupo ou da equipe pela noite. A Papibum, que é financiada por governos nacionais e locais e doações privadas, pagou pelas sobremesas. Youssef Kadar, diretor da Papibum, nome inspirado em um termo francês que se refere ao envelhecimento da população da Baby Boom pós-Segunda Guerra Mundial, costumava organizar eventos mais convencionais para idosos, como viagens à beira-mar e saídas para restaurantes. Mas essas ações começaram a parecer ultrapassadas. Ele se perguntou se haveria interesse em algo um pouco mais ousado.
Aliás, na internet é possível assistir a vários vídeos das atividades da entidade como se fosse uma série de streaming. Entre os senhores grisalhos, muitos na casa dos 80 ou 90 anos, trajando ternos com lenços no bolso, e as mulheres elegantes com seus colares volumosos e blusas com lantejoulas, destacava-se Guillaume van der Ven, que estava em uma balada pela primeira vez em 40 anos. Todo mundo está feliz porque estamos fazendo algo diferente. Isso importa na vida. Ele admitiu que não estava tão ágil como costumava ser, mas graças aos exercícios diários, parecia não ter dificuldades em se curvar e girar ao som das canções que embalavam os colegas na pista de dança. Até 2050, a proporção de pessoas com 85 anos ou mais na União Europeia mais que dobrará, segundo estimativas do bloco, e a Bélgica é um dos muitos países onde a idade média está aumentando. Com as pessoas vivendo mais do que nunca e o isolamento social em ascensão, muitos na Europa e em outros lugares estão se perguntando: a qualidade de vida dos idosos pode ser melhorada? Surpreendentemente sim, afirma Kadar, diretor da Papboom. Ele organizou 5 saídas para casas noturnas desde 2023, com ótimas avaliações, e também promoveu passeios de balão, noites de videogame e festas diurnas. Um dos objetivos é incentivar a interação entre diferentes faixas etárias, o que a Organização Mundial da Saúde diz ser fundamental para envelhecer bem, e que aconteceu com frequência na casa noturna em Bruxelas. Kadar também tenta prevenir o que ele chama de desvanecimento do espírito, que pode acontecer à medida que as pessoas envelhecem. Globalmente, cerca de 1 em cada 4 adultos mais velhos experimenta isolamento social, e esse número está aumentando, disse Hans-Henri Kluge, diretor da OMS para a Europa. Segundo ele, as pessoas estão vivendo mais, mas não com mais saúde. Abre aspas. Há uma cura barata, chama-se conectividade social, fecha aspas, afirmou, elogiando iniciativas como as saídas para casas noturnas. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!